Bom, ok, estamos gravando. Hoje é 15 de março de 2022. Boa tarde, uma atividade de preparação do quarto seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe. Estamos hoje para mais uma atividade, agora com o apoio do projeto de extensão Acervo 2013, que a gente desenvolve a partir da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, uma atividade coordenada pelo Grupo de Pesquisa sobre Trabalho, também do CNPq, filiado a partir dessa universidade. Quem quiser, enfim, antes que eu me esqueça, né, pode entrar, as demais atividades estão lá no www.grupodepesquisasobretrabalho.wordpress.com. E no endereço que a gente pode inserir aqui também, depois na descrição do vídeo, vocês podem olhar aí embaixo. Bom, hoje é uma satisfação a gente está aqui com um bate-papo, uma entrevista com o professor Wallace de Moraes, da UFRJ, e autor, dentre outros, né, de 2013, né, do livro 2013, Revolta dos Governados, ou, para quem esteve presente, Revolta do Vinagre. Também já vou adiantar aqui para falar um pouco da nossa chamada, né, do que se trata o nosso projeto Acervo, no qual se insere, né, digamos, essa e outras atividades que a gente vem desenvolvendo. O Acervo 2013 tem uma chamada que a gente divulgou e que é mais ou menos assim, né? As maiores manifestações da história recente do Brasil ainda permanecem em suspenso e sob disputa. Desde 2013, as lutas em torno do que foram as chamadas Jornadas de Junho, de quem as compôs, de como se formaram, duraram, declinaram, do seu alcance social e político, dos seus desdobramentos posteriores, continuidades ou descontinuidades, assim como de suas latências, ainda são questões em intenso debate entre cientistas sociais, militantes e trabalhadores do mundo inteiro. Muitos enfrentamentos estão ainda em aberto, com militantes perseguidos, condenados, presos ou em iminência de serem aprisionados pelas repressões do Estado brasileiro. Por outro lado, essas manifestações gigantescas tiveram terreno em tempos de maior acesso a tecnologias de registro por parte de mídias alternativas e populares, assim como de mídia-ativismo de diversas orientações políticas e afiliações sociais. Assim, deram origem a registros audiovisuais variados e multitudinários. Alguns desses, em meio a essa suspensão e disputa, também deram e continuam dando material para a produção de documentários, filmes experimentais, relatos sobrepostos em fotografias, clipes musicais, livros, ficções, etc. Nesse sentido, passados 5 anos de 2013, o Grupo de Pesquisa sobre Trabalho criou o projeto de extensão Acervo 2013, visando constituir um acervo público dos registros audiovisuais dessas manifestações e ou relacionados a elas. Para tanto, convidamos coletivos, jornais, jornalistas, mediativistas, produtores e diretores em geral a enviarem suas produções audiovisuais para compor o acervo. Serão aceitos registros diversos dos eventos, assim como produções audiovisuais profissionais ou não decorrentes dos mesmos, como filmes, documentários, reportagens, etc. O Acervo 2013 será um arquivo audiovisual público, resguardado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e após catalogação, será disponibilizado gratuitamente para consulta para pesquisadores, produtores, diretores audiovisuais e interessadas em geral. As contribuições, ficha, etc., vocês podem ver lá no site que eu já disse. Bom, então vou aproveitar isso tudo, agradecer de antemão a presença aqui conosco hoje, querido amigo Wallace de Moraes, professor Wallace de Moraes, a quem eu já vou passar a palavra e pergunto. Bom, Wallace, o que foi 2013? Cara? Salve, Gil Félix. Muito obrigado aí pelo convite, né? Primeira questão é isso. Agradecer aí a lembrança do meu nome para poder participar aqui, contribuir um pouco para o debate para um tema tão candente, tão importante para a história recente brasileira, né? Que é ao mesmo tempo tão negligenciado, tão odiado, né? Seja pela esquerda, seja pela direita institucional, né? Institucionais, no caso, esquerda e direita. Então, é um prazer estar aqui, obrigado mais uma vez. E o que foi 2013? Na verdade, 2013 foi um dos momentos mais épicos da história brasileira.
foi um momento, para mim, que pude participar como observador participante dos protestos, um momento muito singular, na verdade, né? Quase que a gente estava vivendo em alguns dias, alguns enfrentamentos, etc., algumas questões, parecia até quase uma revolução, né? Uma pré-revolução, ou uma revolta, né? Como eu chamo no meu livro de 2013, sobre 2013. O 2013 foi uma insurgência, que eu chamo de insurgência dos governados, e aí para marcar um aspecto que pouco se fala, um conceito que pouco se utiliza nas ciências sociais, na história e por aí vai, é sobre para dar ênfase, né, que nós somos governados sobre diferentes campos, diferentes âmbitos, né, seja na política, na economia, socioculturalmente, né, e por aí vai. E foi um momento importantíssimo, popular, caracterizado por enfrentamentos do povo com as forças de repressão do Estado, em praticamente todas as capitais do país, né, no mês de junho, julho. Né? No caso específico do Rio de Janeiro, esse protesto foi mais amplo, né? Por isso que eu não chamo de jornada de junho, porque aqui os protestos eles perpassaram de junho até julho do ano seguinte, né? Foi um ano inteiro de muita mobilização nas ruas. 2013 significou a maior quantidade de greves na história brasileira. Então, é importante dizer isso, ou seja, é um movimento que foi um movimento popular, de rua, de protesto, mas que não estava descolado do seu aspecto econômico. Portanto, quando se faz greve, se reivindica ou direitos, ou salários, ou algum tipo de benesse, ou contra algum tipo de opressão, que é uma das principais armas dos trabalhadores ao longo da história. Então, 2013 foi tudo isso, foi algo ímpar na história brasileira e, em particular, na minha história pessoal, na história dos movimentos revolucionários desse país. Legal. Bom, então já pego daí, enfim, você desenvolveu, né, e acredito que enfim, ainda desenvolve, porque uma pesquisa a gente começa e não sabe quando termina, né, sempre. Enfim, um projeto de pesquisa, né, a respeito de 2013, utilizou, como você também bem disse, a própria observação participante, ou seja, enquanto militante também, né, digamos, e a grande massa, é impossível não ter participado, digamos assim, estar no Brasil e não ter participado de alguma manifestação naquele período, né, enfim, é algo que a gente não tem os dados, porque os dados estão, obviamente, sob disputa, mas houve manifestação em praticamente todas as grandes, médias, pequenas cidades, enfim, ao qual a gente tem notícia, né? Mas, ao mesmo tempo, você também se referenciou em relação às disputas, né, que estão muito presentes na sua avaliação, interpretação ou explicação para alguns, enfim, de 2013 para a luta de classes no Brasil. Acho que você chega até... Deixa eu ver aqui, está anotado. Você diz mais ou menos aqui, ó, todos os governantes políticos, econômicos, jurídicos, penais e socioculturais e seus partidos políticos em conjunto, inclusive, com a maioria dos militantes da esquerda oficial, criticam 2013. Não gostaram dos protestos. Apresentaremos uma interpretação absolutamente diferente da convencional, amparada em conceitos como de ação direta, ajuda mútua e propaganda pelo fato. Assim, o livro que o leitor tem em mãos tratará da maior revolta popular da história brasileira, a partir da perspectiva daquela vendedora de tapioca, dos camelôs, dos combatentes, enfim, dos que lutaram. Como acho que, enfim, todos têm reforçado também, né, que acompanharam isso, isso não começou depois, digamos, das chamadas jornadas, ou enfim, né, das grandes manifestações de 2013, que duraram todo o ano em algumas cidades. Isso não começou depois, né, mas como quem acompanhou e relatou, também acho que você também se refere, já em meio às manifestações, digamos assim, né, houve e ocorreu uma divisão, né, digamos, entre aqueles que estavam se manifestando e os setores que participavam dessas manifestações, né? Enfim, você podia descrever um pouco como que acontece isso, como é que foi, como é que você acompanhou, né? Quando que acontece essa divisão e, no caso, digamos, se é possível, né? Como e por quê, né? Bom, beleza. Então, assim, quero só ressalvar uma questão que acho que é importante. Tanto no meu livro quanto o que eu vou falar aqui, ela diz muito respeito aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro.
né, na cidade do Rio de Janeiro, que foi onde eu pude participar e acompanhei plenamente. Então, eu quero... O que é importante frisar aqui? Primeiro, que a própria organização das manifestações, né, elas aconteceram em plenárias realizadas no IFIX, na UFRJ, né, onde eu dou aula, né, por um acaso exatamente no lugar onde eu dou aula. Então, por isso, eu tive até uma questão privilegiada. Né? Então, o Fórum contra o Aumento das Passagens, né, que é o nome que tinha aqui no início, no Rio de Janeiro, enquanto lá em São Paulo era Movimento Passe Livre, no Rio de Janeiro era Fórum de Aumento contra as Passagens. Né? E aí essas plenárias começaram pequenas, e aí nessas plenárias sejam militantes de diferentes colorações ideológicas, vamos chamar assim, né? Seja dos anarquistas, dos marxistas revolucionários, até militantes de partidos como PT, PSOL, PSTU e etc. Então, ali, nas plenárias, já tinha uma disputa de como seria o ato, né? Como se organizaria, de que maneira, qual seria o trajeto, etc. etc. Bom, então, no início, tinham essas manifestações juntas. Né? Depois ocorreram cisões aqui no Rio de Janeiro, né? que o movimento que eu chamo de revolucionário, ou seja, o campo revolucionário, que inclui marxistas revolucionários e inclui anarquistas, eles se dissociaram dos partidos políticos. Né? E, portanto, passaram a fazer suas próprias assembleias, suas próprias intervenções separadas. Mas nas grandes manifestações, lá no início de junho, né? Aí lembrando 5 de junho, depois 12 de junho, 17 de junho, foram crescendo. Né? 17 de junho, para a gente aqui no Janeiro, inclusive está no capítulo do livro, eu coloquei como tomada da LERJ. A LERJ é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Onde ficam os deputados estaduais, e teve ali uma batalha, né, enorme entre manifestantes e policiais, e que tinha, por esse objetivo, a LERJ era um símbolo. A LERJ não só é um símbolo para o Estado, um símbolo para a representação, como é um antissímbolo para os movimentos revolucionários, né? Porque entende que naquele espaço não estão os representantes efetivos do povo, populares propriamente, estão ali muito mais para atender o interesse do grande capital. Então, falando um pouco das forças políticas, acho que foi a sua pergunta. Então, eu separei entre forças revolucionárias, forças oficiais, da esquerda, que eu chamo de esquerda oficial ou esquerda institucional, são os partidos reconhecidos, e também tinham forças que eu chamei ali de que com bandeiras do Brasil, etc. Né? E esses são que eu chamei lá de nacionalistas, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Gil, está tocando interfone aqui em casa, está ouvindo? Dando uma pausazinha. Sim, sim, mas Posso atender um não se minutinho? preocupa. Não te atrapalha? Eu posso Não, atender? a gente vai fazer uma pausa aqui, volta justamente então tá. com a sua fala. Ok, Bom, retornamos. isso. Obrigado aí pelo paciência, né? Pelo sozinho Okay. esse problema. Então, vamos lá. Então, sobre as forças políticas, eu identifiquei 3 campos. Claro que cada campo tem outras forças no seu interior, que é a revolucionária, das que eu chamo de esquerda oficial, e daquela que seriam mais liberais, vamos dizer assim, né? Gente que é de verde e amarela. Aqui no Rio de Janeiro, então, e, portanto, dentro do campo revolucionário estavam os black blocs. Né? Então, os black blocs foram a grande sensação de 2013 no Brasil, né? Foram grupos, são grupos de afinidade, né? Diferentes grupos de afinidade compõem um grande black bloc. Né? Então, aqui no Janeiro, a gente viu o black bloc maior, por exemplo, em determinadas datas, maior do que todas as forças políticas de esquerda juntas. Né? Por exemplo, né? No dia 7 de setembro, foi um dia histórico aqui, o Black Bloc conseguiu paralisar, o Black Bloc paralisou o desfile militar. Não foi pouca coisa no 7 de setembro, foi algo impressionante. Né? Então, nesse dia, por exemplo, os grupos que compõem o Black Bloc, ele sozinho, né? Ele era maior do que todos os partidos políticos juntos, né? Da esquerda. Bom, e fora outras datas, 20 de junho foi o ápice do movimento social aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tinham mais de 1,5 milhão de pessoas
na Avenida Presidente Vargas, né? Caminhando, né? Fazendo a passeata em direção à prefeitura. Nesse dia foi bem emblemático, porque normalmente as pessoas trabalhavam no Rio de Janeiro, né? Na cidade, no centro da cidade, e às 5, 6 horas elas voltavam para os subúrbios, né? Para a Baixada Fluminense, aqui, etc. Nesse dia, os trens estavam vindo lotados do subúrbio no final da tarde para o centro, para a manifestação, né? Então, assim, a manifestação efetivamente popular, né? Então, foi algo bem emblemático, né? Com 1,5 milhão de pessoas, muita gente. Só para vocês terem ideia, a pista da Presidente Vargas, a Presidente Vargas, a Avenida Presidente Vargas, tem 16 pistas, 8 indo e 8 voltando. Essas 16 lotadas, né? Desde a Candelária até a prefeitura. Então, assim, algo fora do normal, mas nesse dia começou a reação, né? Então, ou seja, para você ter noção, a prefeitura apagou as luzes da Presidente Vargas à noite, protesto da noite, né? Apagou as luzes e tinha polícia de todo o estado do Rio de Janeiro reprimindo os manifestantes, né? Que foi assim, foi uma repressão absurda nesse dia. O dia 20 de junho foi, por um acaso, no dia 19 de junho, foi quando a Prefeitura do Rio e diversas outras prefeituras do Brasil revogaram o aumento da passagem. Portanto, o movimento foi vitorioso naquilo que deu início, né? Portanto, revogaram o aumento, e foi uma grande festa no início, uma catarse coletiva de comemoração da revogação do aumento no dia 20. Né? Bom, aí depois, no dia 20, nesse mesmo dia 20, no 1,5 milhão aqui no Rio de Janeiro, muitos manifestantes da esquerda oficial, né, que eu chamo que é a esquerda partidária, eles estavam todos juntos, e aí, tipo, a esquerda partidária unida diante de 1,5 milhão de pessoas era quase nada, né? Era uma coisa muito pequena. E eles apanharam nesse dia, né? Apanharam de grupos que a gente não sabe identificar, né? Eles estavam preparados com pau e pedra, e pau, etc., os partidários, e vieram outros grupos que bateram nesses manifestantes, né? Obviamente, ninguém defende que se bata nos manifestantes da esquerda oficial, né? Mas o fato é que eles apanharam diante de 1,5 milhão de pessoas. O que eu escrevi no meu livro, isso tem um sinal. Quando o militante dessa esquerda oficial apanha diante de 1 milhão de pessoas, e esse 1 milhão de pessoas não sai na defesa desses militantes, qual o significado que nós tiramos? Eles têm uma penetração social popular ou não têm? Né? Então, um outro ponto era um rechaço às bandeiras dos partidos políticos. Né? Então, é muito curioso como é que a bandeira dos partidos políticos eram rechaçadas, mas as bandeiras anarquistas não eram. As bandeiras do MPR não eram rechaçadas, eram exclusivamente de partidos políticos, né? De todos eles. E aí tinha toda uma discussão, né? Que era, será que esse pessoal que está com bandeira de partido político está efetivamente representando o povo ou não? Né? Então, são essas questões. E o Black Bloc, pouco importado com isso, estava na linha de frente, enfrentando a polícia, né? Enquanto os partidários da esquerda oficial estavam lá na retaguarda, muito distante desse processo. Outra marca de todas as manifestações era que, praticamente, às 20 horas, 8 horas da noite, a esquerda oficial tinha combinado com a polícia de acabar o ato. Né? Então, às 20 horas em ponto, eles abaixavam, eles saíam, iam embora, e o Black Bloc ficava. Né? O Black Bloc não tinha nenhuma ligação com os partidos, ele ficava, e aí começava o confronto com a polícia, que é algo realmente... enfim, hoje a gente pensando um pouco... Para quem não viveu, né? Só para quem viveu, para lembrar, ver como é que foi isso. Mas foi algo realmente... E é isso. Assim, então, foram manifestações que tinham componentes, mas os componentes que essa esquerda oficial deu muito valor, que chama de direita, aqui no Rio de Janeiro, era muito minoritário. Nunca foi maioritário. Nunca foi... Enfim, então, o que tinha mesmo era... e, claro, tinha populares mais diversos. E aqui nós tivemos campanha, uma das canções que eu acho que daria... Tem no livro, né? Coloquei várias canções no livro, né? Uma delas tinham várias, né? Uma das grandes perguntas era cadê o Amarildo? Que o Amarildo era um pedreiro, né? Pedreiro que morava na Rocinha, na favela aqui do Rio de Janeiro, que foi assassinado pela polícia.
né? Então, Cadê o Amarildo era uma grande questão, e tinha outras músicas, como Não Acabou, Tem que Acabar, Eu Quero o Fim da Polícia Militar, né? Outras, Deixa Passar a Revolta Popular. Enfim, estou lembrando aqui de uma outra, né? Não estou com o livro aqui em mãos, mas são várias canções que davam conotação revolucionária para o processo, né? Então, obviamente, nem todos que estavam ali eram revolucionários, mas tinham grupos revolucionários que se viram ali como parte desse processo. Não sei se eu te respondi aí. Sim, sim. E aí eu já vou também tentar seguir um pouco aqui contigo, né? Algo muito, muito presente também, né? E relatado, inclusive por você também, e, claro, vivenciado por todos, foi a brutal repressão, né? Digamos, que vai se abater sobre essas manifestações, me parece, em particular, depois que elas se tornam não mais tuteladas assim por parte, né, das organizações políticas que são integradas mais diretamente, né, ao sistema capitalista, sistema eleitoral, ou que, digamos assim, faziam, enfim, você menciona aqui um acordo com a polícia, etc. Enfim, uma vez que eles não, me parece que não têm controle, se abate diretamente o que de fato é a maneira, né, como estruturalmente se organiza a nossa sociedade, profundamente desigual, quiçá a mais desigual do mundo, né, que, digamos assim, as massas não têm a menor possibilidade de se manifestar politicamente, né? A política não é para as massas, não é, digamos assim, para a classe trabalhadora, né, digamos, de maneira geral, né? Há aqueles que, digamos, se permite que possam manifestar e os que não, né? Então, quando me parece que são esses aí, né, que vêm nesse trem do subúrbio que você bem menciona, etc., né, que, inclusive, não respeitam mais os espaços, digamos assim, adequados para a manifestação, que são espaços, né, digamos, nos quais as manifestações podem ocorrer no Brasil e em outros lugares, obviamente, elas são silenciadas com tortura, assassinato, etc., e repressão pura e simples, inclusive, né, em alguns lugares se utiliza talvez bala de borracha, em outros não. Enfim, então, né, são justamente isso daí que entra em jogo, então, a política, digamos, do Estado brasileiro contra as massas, né? Ao contrário, me parece, né, e aqui eu estou lembrando um pouco a conversa que a gente fez com Igor Mendes, né, autor da Pequena Prisão também, ele cita, né, que 2013, ele, na opinião dele, foi a entrada das massas na política, né? Mas, enfim, se deu, obviamente, com essa repressão brutal em relação às manifestações, algo que não vai acontecer com as manifestações, né, digamos assim, pequeno-burguesas à direita em todo o Brasil, né, que vão ser bastante noticiadas, né, pela mídia, isso é bom deixar claro, né, a partir ali de 2015, etc., né? Então, enfim, assim, a impressão que a gente fica, e a pergunta que eu faço para você, assim, a esquerda revolucionária, né, não tutelada, me parece muito perigosa, né, porque essas repressões do Estado não só foram feitas contra a massa na rua da maneira habitual, mas também contra aqueles, digamos, né, que se posicionaram criticamente em relação às interpretações ali de 2013, né, e se colocaram, como acho que foi o seu caso também, né, ali junto aos manifestantes. Enfim, e também sofreram aí as consequências em relação à tentativa de silenciamento, né, principalmente na academia, né, e nos meios de comunicação oficial, enfim, e entrou o que, digamos, permanece, me parece até hoje, uma disputa aí muito intensa a respeito do que foi 2013, o que significou 2013 para a luta de classes. Então, assim, essa esquerda revolucionária não tutelada, ela é extremamente perigosa, né? Me parece assim, deve ser perseguida no Brasil, assim como, obviamente, a sua expressão, que são as massas em revolta, né? Mas ela é perigosa para quem, né? Quem? Essa é a minha pergunta, né? Para quem me parece que ela é perigosa, né? O que essa você chama de uma esquerda oficial? Eu, junto com o Rui Mauro Marini, talvez falaria de uma esquerda reformista, enfim, mas não me parece ser muito distante do significado. Enfim, o que ganha, né, a direita e a classe burguesa buscando reprimir, né, não só a massa nas ruas, mas também os seus aqueles que pensam, né, que se colocam para tentar pensar junto com elas, né? Ela é perigosa para quem? Hoje, excelente colocação, excelente questão para a gente poder debater, né?
Então, acho que tem... E aí eu vou falar um pouco do meu veio anarquista, né? Interpretativo. Veja, a essência do Estado é para garantir a ordem que favorece a quem governa e a quem esses governantes defendem como interessados. Ou seja, desde sempre, desde quando surgiu o Estado, vamos falar agora do Estado moderno. O Estado moderno ele nasceu, mas eu tenho um artigo, depois eu poderia passar, digo para vocês, que eu tenho um artigo que eu sigo as origens do necro-racista Estado brasileiro. Né? O que eu defendo ali? Qual é a tese que eu defendo ali? Já não está nesse livro de 2013, não está, que eu escrevi ano passado. Mas o que eu defendo ali? Defendo o seguinte: o Estado moderno brasileiro ele é um filho legítimo do Estado moderno europeu. E aí, portanto, precisamos entender o que foi o Estado moderno europeu. O Estado moderno europeu nasceu a partir do conceito do Foucault, do direito soberano de matar. Tá? Ou seja, é isso, era o direito do soberano, o rei, de matar. Matar quem? Matar o rebelde, matar o outro, né? Matar o camponês, matar o servo, matar, e, no caso, escravizar e matar indígenas e negros e africanos, evidentemente, na África e nas Américas. O Estado moderno nasce com esse objetivo. E nasce com o objetivo, portanto, de extração de sobrevalor, vou usar um termo agora marxista, extração de sobrevalor, né? Ou como antigamente chamava de mais-valia, ou de mais-valor, como queira, extração de mais-valia, de mais-valor, extração, ou seja, o conceito, aí entra outro conceito de alienação, ou seja, aquilo que o trabalhador produz não lhe pertence, mas sim pertence ao seu patrão. Ou seja, o Estado está para garantir que esta reprodução do capitalismo, né, com a exploração do capitalista sobre do proprietário sobre o não proprietário, né, então o Estado tem esse papel. E todo e qualquer agente que se ponha em contrário a esta ordem, ele vira alvo do Estado. Né? E aí, por isso, existem as prisões, e para isso existem os cemitérios. Tá certo? Antes de chegar às prisões e cemitérios, existem as igrejas, que tentam massificar nessas pessoas uma idolatria. Por isso, o Bakunin escreveu Deus e o Estado, por exemplo, uma idolatria da autoridade, da hierarquia, uma idolatria da ordem. Bom, então, se eu digo isso para você, que o papel do Estado é, consequentemente, garantir a ordem, significa dizer que é para evitar toda e qualquer forma de reivindicação que chamariam de distúrbio social, de revolta, insurgência, revolução, seja o que for. Todo Estado é isso. E aí o Estado, seja o Estado brasileiro, seja o Estado moderno europeu, seja o Estado socialista soviético, por exemplo, né? Cumpriu o mesmo papel. Seja o Estado chinês. Né? Ou seja, o Estado é para garantir uma determinada ordem que atende aos interesses daqueles que esse Estado protege. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, como você trouxe as questões um pouco, vamos dizer assim, vamos já chamar de mais teóricas, mais filosóficas, né? De como que esse papel dos governantes, ou dessa dicotomia da exploração do trabalho, ou da luta de classe, como a gente queira usar, né? Como que ela molda 2013. E, evidentemente, quem se insurgir vai sofrer repressão. Né? E aí foi um aspecto que você colocou muito bem, que é o seguinte: a gente falava demais isso. Por que os trens vinham lotados do subúrbio para o centro da cidade? Por que os ônibus vinham lotados das favelas para o centro da cidade? Porque nas favelas, no subúrbio, na periferia aqui do Rio de Janeiro, não se pode protestar, porque senão é assassinado. E rapidamente você vai ser classificado como bandido, traficante. É simples assim. Mas no centro da cidade, na zona sul do Rio de Janeiro, onde mora e trabalha a elite carioca, ali está o filho da elite protestando por ver os outros, está o filho da elite, ali você não dá tiro de ferro, bala de ferro, você dá tiro de bala de borracha. Né? E assim, então, tem essa conotação bem diferenciada, e ali estão as câmeras, ali tem muita gente filmando, tem uma série. Então, ali você ameniza. Então, muitos das pessoas, e os black blocs foram compostos, sobretudo, por esses populares, né, que queriam
poder enfrentar as polícias, enfrentar o Estado, enfrentar as forças de repressão, mas não podiam fazer isso onde eles moravam, tinha que fazer ali. Então, essa ali foi uma catarse também coletiva nesse sentido. Não sei se eu te respondi aí. Sim, obrigado. E eu vou, então, vamos tentar seguir aqui. E agora, especificamente, sobre a questão do legado, né? Enfim, legado de 2013 para a luta de classes no Brasil e América Latina, né? A gente, a partir do acervo, mesmo que a gente montou o acervo, enfim, e começamos a trabalhar, veio o Chile, 2019, né? Digamos assim, e uma discussão que me parece que, enfim, era feita a partir de Chile, com questões muito semelhantes aos debates que se abriram aqui a partir de 2013, né? A questão, digamos, da violência revolucionária, a questão, né, dos manifestantes, a cisão dentro do campo da esquerda, né, digamos assim, entre uma ala reformista e outra revolucionária, enfim. E lá eles enfrentaram um governo, digamos, tipicamente de direita, né? E o que deixava claro, né, digamos que 2013, né, com aquelas características, nem de longe era um movimento de direita, né? Ou seja, ele combatia tanto, né, digamos, as duas, digamos assim, gestões do Estado que se apresentaram, né, ao longo daquele período e que agora estão em crise, me parece, ambas, né? E aí, isso que eu diria, assim, também me parece que há uma renovação que, de novo, na verdade, já me parece muito velho, né? Por sinal dessas ilusões, mais uma vez, numa saída, digamos, burguesa para a atual crise, né, digamos, da esquerda latino-americana, né? E aí se renovam, me parece, umas ilusões numa burguesia chamada, não sei, uma procura por uma burguesia esclarecida, para algum tipo, né? Ou às vezes chamada de liberal, às vezes chamada de nacional, né? Burguesia nacional, às vezes chamada de brasileira, para não falar que é nacional, já que depois do debate sobre a estratégia, né, no Brasil já se queimou um pouco, mas sempre uma busca, digamos assim, de renovar, né, sobre renovar em termos entre muitas aspas, né, algo que para mim já é velho, essas estratégias políticas colaboracionistas, né, particularmente em América Latina, sempre usadas para derrotar, digamos que seria uma ameaça supostamente maior, né? E com isso também tutelar, obviamente, aquelas alternativas antissistêmicas, alternativas revolucionárias, etc. Na sua opinião, né? Acompanhando aí, então, o legado, né? Enfim, que óbvio você acompanhou e seguiu o projeto e vive no Rio de Janeiro, né, a partir do IFIX e tudo, né? Enfim, na sua opinião, estariam as grandes massas, né, hoje que participaram, né, dessa, você falou 1,5 milhão de pessoas, né? Enfim, numa das manifestações, isso é algo assim, né, estrondoso, né? Enfim, estariam essas grandes massas aí que vieram a compor, então, e saíram às ruas e enfrentaram com tanta bravura, né, o sistema de repressão. Elas estariam esperançosas dessa aliança, de uma busca aí, de uma saída burguesa para a situação? Estariam esperançosas numa saída institucional, né, como talvez você prefira em relação ao impasse atual, né, digamos, de total calamidade e catástrofe para as grandes massas hoje, desemprego, fome, etc. Enfim, elas estariam interessadas numa tentativa de salvar as instituições ali criadas no pós-89? O que você avalia? Hoje, então vamos lá, assim, então, essa pergunta é muito importante, assim, porque eu tenho um outro estudo que eu estudo também, eu sou cientista político, né, também sou historiador e cientista político. Então eu estudo eleições, né, eu tenho estudado. Então, até para sair um livro, mas eu com tanto trabalho e tanta coisa, eu não consegui ainda concluir esse livro. Mas o que eu estudei nessas eleições? Assim? Se você fiz um apanhado das eleições pós-ditadura, né? Então, de 89 para cá, no caso presidenciais, e no caso específico aqui do Rio de Janeiro, de 82 para cá, quando surgiram as eleições para governador, né? E incluo não só para a capital, para a prefeitura da capital do Rio, do Estado do Rio, como para o próprio Estado e para em nível nacional.
O que eu tenho percebido aí? Desde 94, há um crescimento exorbitante de votos nulos, brancos e abstenções. Tá? Publiquei já alguns artigos sobre isso, depois eu posso passar para você e para os colegas que queiram ter acesso e tal. Então, há um crescimento enorme de votos nulo, branco e abstenção, que tem um significado. Ou seja, em média, mais ou menos, dá 40% do eleitorado não escolhe candidato nenhum. Que, aliás, aconteceu em 2018 e que vai acontecer agora nesse ano, em 2022. Isso talvez seja um elemento para responder a sua questão. As massas populares, elas estão, nesse momento, se 40% da população não vota em candidato nenhum, e essa população que não vota, exatamente são os mais populares. Porque eles sabem que não vai mudar nada a vida deles, o voto não muda nada. Né? Lembrei de uma palavra de ordem lá, na eleição é farsa, não muda nada não, o povo organizado vai fazer a revolução. Né? Uma das palavras de ordem de 2013. Então, veja, então, não tem uma pretensão de que se vai mudar. Por isso que o povo se jogou em 2013, porque achou que, pelas próprias mãos, pudesse fazer a transformação. Todavia, a própria esquerda oficial traiu o movimento. Completamente traiu o movimento. Ela preferiu se aliar à direita para trair o movimento. Mas, veja, isso não aconteceu exclusivamente em 2013 no Brasil. Isso aconteceu em 2013 no Brasil, isso aconteceu na Revolução Francesa, isso aconteceu na Comuna de Paris, isso aconteceu em vários momentos históricos, isso aconteceu em 68 aqui no Brasil, isso, podia citar várias coisas aqui, aconteceu em 1910 no México, na Revolução Mexicana, aconteceu na Revolução Espanhola em 36 e 39. Né? Então, essa esquerda, que eu chamo de esquerda oficial, ela prefere manter o sistema do que fazer revolução. E ela pega os revolucionários, se for o caso, ela prende, mata e entrega para a polícia. Isso aconteceu aqui, aconteceu em vários lugares. Tá certo? Então, enfim, então, não sei se essa é a questão que você colocou para mim. Mas eu queria ampliar um pouco o horizonte. Veja, o que a gente tem que eu tento fazer no meu livro e tento discutir com os alunos, etc. Tem que entender o petismo. Em 2013, o petismo já governava por 11 anos. Tudo bem? O que foi o governo do PT? O governo do PT foi aliança com o agronegócio, aliança com os coronéis, aliança com um chamado que eu chamo hoje, né? Não sei porque é um erro chamar, mas eu vou falar só porque não vai entender. Tal de centrão. O centrão é a direita. Se você chama de centrão, não sei de onde tiraram isso. Né? É só para salvar a direita, mas o centrão é a direita. Fez acordo com o PL, hoje, do Bolsonaro, foi vice do governo Lula nas duas eleições. O José de Alencar do PL. O Valdemar Neto, que é presidente do PL, que hoje está aliado do Bolsonaro, foi aliado do Lula. Ele esteve até preso no mensalão. Percebam? Então, assim, o governo do PT foi mais do mesmo. Aliás, isso eu mostro em outro livro, que eu chamo, que é o Governados por Quem? Não é esse livro de 2013 que você tem. Eu não sei se eu te passei esse outro livro, né, que eu faço essa análise mais da política brasileira, e aí o nome do livro é Governados por Quem? Mas está em falta, acho que agora vou ver se eu republico. Mas, enfim, então, os governos petistas eles não atenderam as reivindicações populares. Só para você ter ideia, chega a ser um escárnio quando o governo Bolsonaro, de direita, aumenta o Bolsa Família, aliás, cria o Auxílio Brasil e põe R$400 o Auxílio Brasil. O Temer, quando assumiu, deu o golpe na Dilma, que, aliás, bem feito para o PT, né? Se aliou com o Temer, tomou golpe, porque ele achou que o Temer era aliado de verdade. Né? E o Temer impôs o 13º ao Bolsa Família. Veja, aquilo que era grande política do governo petista, que era o Bolsa Família, grande política social, que defendida pelos petistas, tanto o Temer quanto o Bolsonaro ampliaram o Bolsa Família. E, no caso do Bolsonaro, agora deu outro nome. Isso é uma vergonha. O governo petista foi o paraíso dos banqueiros. Hoje tem muito banqueiro defendendo Lula voltar. Tem muita gente do agronegócio defendendo Lula. A Fiesp hoje não está aderindo ao Bolsonaro, quer o Lula de volta. Veja,
Porque o Lula na verdade, o petismo foi eleito, escolhido pela própria. O petismo alcançou o poder em 2002. Se você olhar, se você aí seu coletivo puder fazer pesquisas com o Jornal Nacional, vai ver que o William Bonner lá tratava o Lula como Lulinha, paz e amor. Era recebido no Jornal Nacional com tapete vermelho, né? Super bem recebido. E por quê? Aí foi eleito. Mas porque qual era o papel do petismo? E qual era o papel do petismo? O papel do petismo era exatamente amortecer a luta de classe no Brasil. Por que o petismo sai do poder? Porque 2013 mostrou que o petismo não tinha mais a função, não cumpria mais a função para a qual foi eleito, de amortecimento da luta de classe, porque não controlou 2013. Essa é a minha tese nesse meu livro. Esse que está nas suas mãos aí. Esse é o que eu tenho defendido há muito tempo. E isso, evidentemente, desagrada demais aos petistas. E o petismo diz, não, 2013 era de direita. Entende? Porque como eles, não só o petismo, mas todos os partidos de esquerda, como eles não controlaram os protestos, eles começaram a dizer que era de direita. Porque eles se acham monopolizadores do que é a esquerda. Entende? Então, é um pouco isso. E os petistas foram governos péssimos para os trabalhadores, né? Não atendeu os interesses. Por um acaso, e aí o próprio Marx já explicou isso, né? Embora anarquista, mas eu vou falar várias vezes Marx sem nenhum constrangimento para mim, nenhum problema, naquilo que é bom a gente fala. E na análise do Capital, ele já viu que o capital tem crises cíclicas. Tem ascensão e tem queda. E o petismo, na verdade, foi favorecido por uma ascensão do PIB brasileiro, de crescimento econômico, né? Mas ele mesmo depois sofreu a própria queda. Ou seja, tem uma ascensão entre 2004, 2005, 2006, né? Depois tem a queda depois de 2013. Né? Então, ou seja, não foi opções, não foi, seja a ascensão, seja a queda, não foram por opções petistas. Isso se dá dentro da própria economia capitalista, que, por um acaso, foi favorecido no momento depois. Porque, na verdade, isso quebra com a argumentação dos intelectuais petistas que dizem que o petismo conseguiu manejar bem a economia, conseguiu fazer certo. Foi, por um acaso, naquele momento histórico, teve uma ascensão, né, econômica, mas que não foi fruto da escolha petista. O petismo não foi nem nacional-desenvolvimentista. Já que você gosta muito do Rui Mauro Marini, né? Não foi nem nacional-desenvolvimentista. O petismo não chegou nem aos pés do que foi o varguismo, por exemplo. Não chegou nem aos pés do ponto de vista econômico, por favor, tá? Que eu vou falar aqui agora, da ditadura militar. Do ponto de vista econômico, tudo bem? Sim. E o petismo aprovou a lei antiterrorismo, que era justamente para prender os black blocs. E para garantir a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, para garantir a Copa do Mundo. Nós não podemos esquecer que 2013 surgiu contra os gastos com o estádio de futebol na Copa do Mundo. Está tudo isso aí documentado no meu livro. Dentre outros fatos, não foram só contra o aumento da passagem, mas contra os gastos com o estádio de futebol. O Maracanã aqui, né? O Maracanã entrou em 10 anos, entrou em reforma 12 vezes. O Maracanã é o maior estádio do mundo, era o maior estádio do mundo. Né? Porque era a forma do governo ganhar dinheiro fazendo reforma e gastando dinheiro público no Maracanã para depois privatizar o Maracanã como foi privatizado exatamente durante a Copa, né? Antes da Copa. Então, tudo isso. Aliás, um outro fator que é importante dar o crédito. As torcidas organizadas aqui dos times do Rio de Janeiro participaram ativamente dos protestos de 2013. É que hoje não dá para a gente falar tudo, né? Tem um livro de 500 e poucas páginas, não dá para a gente falar tudo, a gente vai lembrando, vai falando. Mas foi muito bonito ver torcidas rivais, né? Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, unidos, enfrentando as forças de repressão, se defendendo das forças de repressão nos protestos de 2013. E eles levavam toda a bateria das torcidas organizadas. Então, animava a própria manifestação. Né? Claro, eles tinham demandas específicas, era contra o aumento dos preços do estádio de futebol. Né? Obviamente, ele teria as demais. Então, assim, foi uma coisa fora do normal. Só para ter noção, é importante lembrar, eu coloquei isso no meu livro, a gente acaba esquecendo. Para finalizar, para abrir para você colocar uma questão. Os jogadores de futebol do Rio de Janeiro fizeram greve em 2013.
A greve foi tão ampla que pegou, pela primeira vez na história, a elite do futebol brasileiro, jogadores de futebol, né? Então, assim, não sei se você lembra, né? Faziam parada de um minuto de silêncio. No meio do jogo, parava um minuto, todo mundo se ajoelhava. Porra, aquilo foi espetacular. Espetacular, sabe? Bom, enfim. Entendeu? Tem muita coisa, claro, não dá para falar tudo, mas está muita coisa no livro. Mas não sei se eu te respondi um pouco. Então, para finalizar, o petismo, portanto, 2013 é a expressão do desalento, né? Ou do... Deixa eu pegar um termo melhor. Seria não sei se... Seria da decepção com o governo petista, né? Populares também, que não atendeu os interesses, embora tenha todo um discurso. Né? O petismo tem um discurso popular, mas na política pública, quando implementa a política pública, ele faz tudo para a direita, ou grande parte. Ok. Bom, Wallace, hoje a gente está aqui para te ouvir. Então, para seguir aí, fique à vontade, passar para a gente quais são os projetos que estão sendo tocados hoje, né? Enfim, como é que está, por onde caminhou a sua investigação e o que vem por aí. Enfim, o espaço é seu, fica à vontade para aí passar um pouco das suas atividades como pesquisador, como professor. Opa, obrigado, Gil. Então, esse livro aí, eu comecei a pesquisa sobre 2013. As primeiras passeatas tinham poucas dezenas de estudantes, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro, e que foram para as ruas protestar. Bem curioso, mas começou bem pequeno mesmo, né? E esse manifestante já sofreu ampla repressão desde o primeiro dia do ato. Primeiro ato aqui no Rio de Janeiro já tinha repressão policial. Eu fui para a manifestação, caramba, tinha corrida da polícia, a gente apanhava muito, né? E aí a polícia, não, vamos voltar. Aí a polícia saía e a polícia voltava. Saía e voltava. Então era rato e gato, né? Então, a partir eu falei, cara, aí depois foi quando falei, cara, acho que eu pensei, estou vivendo um momento histórico. Então, quando eu saía das manifestações, ia para casa, eu escrevia, relatava o que eu tinha presenciado naquele dia, né? Então, foi nesse sentido, eu fui construindo esse livro, embora ele tenha demorado para sair, mas eu vou construir desde os primeiros atos, com a minha presença, com os relatos que eu estava fazendo. É importante também entender, para quem é novo, para quem já nasceu agora, enfim, não é mais, em 2013 não estava na idade adulta e tal, é importante entender que 2013 foi possibilitado por alguns fenômenos importantes que poucos levam em conta. Um foi a popularização do Facebook, que hoje está perdendo, inclusive, né, para o Instagram, popularização do Facebook. Isso foi fundamental. E o Facebook sem controle naquela época, porque hoje ele é totalmente controlado. Ele é controlado com algoritmos exatamente por conta para evitar 2013. E veja, o Facebook e o Twitter e outras redes sociais, na época não tinha Instagram, eles mobilizaram, foram instrumentos de mobilização popular, não só no Brasil, na Revolta Árabe, no Occupy Wall Street, nos diversos Occupy pelo mundo inteiro e diversas outras revoltas aqui na América Latina, tá? Que vieram na onda de 2013. Inclusive, tem um artigo que eu escrevi também, está aí também nesse livro, as revoltas, não sei se está, mas deve estar uma parte. Revoltas que aconteceram em 2013 no Brasil, no Paraguai, no México, na Argentina, praticamente todos os países aqui da América Latina. Bom, eu queria também, né, isso é importante relatar, e falar sobre as pesquisas que você perguntou. Então, vim escrevendo e terminei esse livro em 2018, né, com essas conclusões. Hoje eu estou caminhando por... Exatamente hoje eu estou escrevendo um livro que espero publicar, terminar aí até final desse mês, para ver se eu consigo publicar em abril, que é sobre o significado de esquerda e direita. Tá? Então, já tem alguns trabalhos, claro, que foram escritos sobre isso. O principal trabalho que chega no Brasil é do Norberto Bobbio, um liberal, que tem uma interpretação muito ruim, a meu ver, muito ruim, histórica, muito parcial e muito liberal,
né? E eu vejo as pessoas tratarem o conceito de esquerda e direita como... Hoje todo mundo se diz de esquerda ou de direita, né? Depois de 2013, isso, aliás, foi outro fenômeno que criou-se no Brasil, né? Mas as pessoas não têm noção dos seus significados, né? Então, eu estou um pouco escrevendo sobre isso, e, evidentemente, começo lá na Revolução Francesa, quando isso tudo se dá início, mas eu faço todo um histórico, até passando a Revolução Francesa, a Revolução Russa e tal, vem até Brasil a 2022, né? Passando por 2013, evidentemente. Eu também estou com pesquisas do ponto de vista que eu espero também publicar, assim que acabar esse livro, porque eu quero fazer essa intervenção nas eleições desse ano, com esse livro, né? Mas também tenho feito discussões sobre questões coloniais, decoloniais, né? E libertárias, né? Então, por exemplo, esse que eu falei para você um pouco antes, sobre as origens do necro-racismo Estado no Brasil, é porque o Estado brasileiro ele é racista e acaba viabilizando um racismo institucional, né? Que mata mais pretos, prende mais pretos e, enfim, que negros e indígenas eles ocupam os piores estados da sociedade. Então, um pouco para entender esse processo, né? E como que tanto esquerda quanto direita contribuíram para isso. Inclusive a esquerda nossa intelectual. Não é comum ver pessoas de esquerda, ao longo da história brasileira, criticarem ou darem uma determinada ênfase para o racismo, né? Então, eu também estou trabalhando nessas pesquisas, né? E tem um coletivo de pesquisas aqui na UFRJ, que é o coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias. Eu junto as duas questões da decolonialidade, que joga uma ênfase sobre a ideia de raça e racismo, a ideia de raça que foi criada para a dominação, e também libertária no sentido anarquista, contra o Estado, contra o capitalismo, contra a exploração, contra todo tipo de discriminação e de exploração social na defesa da liberdade e da igualdade, e isso pode se concretizar com autogoverno popular. Bom, não sei se eu consegui aí falar um pouquinho, mas estou aí. Ok, não, ótimo, agradeço muito. A gente, claro, vamos manter o contato. Já fica aí também o convite para, enfim, colaborar, acompanhar, né, na medida do possível, que a gente, né, enfim, com cargas de trabalho sempre que eu sei, né, você como os demais docentes, todos nós, enfim, a gente cargas de trabalho aumentadas, né, nesse período, e para toda a classe trabalhadora, né, com situações ainda piores, né? Mas, enfim, dentro das limitações, a gente segue em contato e, claro, vamos tentar constituir e disponibilizar, né, o acervo o quanto antes para fomentar mais e mais, né, pesquisas como a que você desenvolve e mais, né, também pessoas que se expressam, enfim, através da arte, através dos mediativismos, né, e tudo mais que você bem frisou, que foram importantíssimas, né, na luta de classes naquele período e ainda seguem sendo, né? Enfim, eu lembro aqui também da greve da Uber, né, que foi mundial, as pessoas utilizavam ferramentas de tradução simultânea e etc. e tal, e se mobilizaram, né, naquele momento que abria as ações, né, e que aqui no Brasil, digamos, afiliou, né, milhares, né, de pessoas e continua afiliando, junto com a questão, obviamente, do desemprego e uma circulação, né, numa posição de ativa e de reserva da classe trabalhadora, que bem caracteriza, né, a condição proletária contemporânea. Bom, então agradeço, fica aí aberto, tá certo, o nosso convite. E já, deixa eu ver se eu já retomo aqui. Bom, no nosso site já está lá, então, vocês já podem ver entrevistas que a gente fez do acervo antes, né? A gente fez com o Igor Mendes, o lançamento dos livros, né? O Caminho do Mundo, Mobilidade Espacial e Condição Camponesa em uma Região da Amazônia Oriental, e do livro da Isa Santos Sampaio, Uma História de Trabalho, Vida e Morte na Amazônia, também já está lá, está disponível. A entrevista que a gente está fazendo nesse momento aqui com o Wallace de Moraes também já vai estar disponível a partir de amanhã, possivelmente, né? Eu acho que a gente já consegue colocar. No próximo dia 20 de abril, o Grupo de Pesquisa do Trabalho, né, a gente está lá, realizará um evento de lançamento do livro Dependência, Estado e Superexploração do Trabalho no Século XXI, que foi organizado por mim. A gente vai contar com a presença da professora Sabrina de Oliveira Moura Dias, da UF,
e da Juliana Dourado Bueno, da Unilab. Se possível, a gente vai transmitir aqui pela página, senão a gente vai, obviamente, também disponibilizar lá o quanto antes. No dia 3 de maio, né, aí, cerca do nosso 1º de maio, o Grupo de Pesquisa sobre Trabalho realizará um evento de lançamento do livro Capitalismo e Surdez, que foi publicado em 2021 pelo editorial El Tiple. A gente vai contar com a presença dos organizadores Gil Félix, eu mesmo, né, e da Aline Lage, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E, enfim, outras atividades mais a gente vai colocar por lá. Muito obrigado, Wallace. Seguimos em contato. Enfim, aqui, pelo Grupo de Pesquisa sobre Trabalho, a gente agradece muito a sua participação e felicita a sua contribuição para o projeto. Valeu, amigo. Eu que agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado mesmo, Gil. E o seu conceito de uberização, ele se encaixa perfeitamente, até batido um pouco, mas se encaixa perfeitamente nesse contexto que a gente está discutindo aí também. E grande abraço para o Igor Mendes, um dos maiores revolucionários do nosso tempo. Tá? Grande abraço, amigo. Valeu. Grande abraço.